Sejam muito bem-vindos a mais um @OVP, o seu, o nosso queridíssimo podcast sobre o agronegócio. Hoje nós temos o prazer inenarrável de receber o Bruno Prado aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite, Bruno. Opa, o prazer é todo meu aqui, né, ter esses minutos aqui, ou essa hora, né, de bate-papo, falar um pouco sobre o agronegócio, falar um pouco sobre o mercado de insumos, distribuição, né, e também falar um pouco sobre mim, bater um papo aí, num geral aí, trazer um pouquinho do conhecimento nosso aí do mercado. Só coisa boa. Maravilha. No meu lado, o Edson voltou. Pô, começou a falar o seu, o nosso. Eu falei, pô, virou um comunista aqui. Nossa. É o nosso, é da população. Não, obrigado. E bom que começou eu, agora o Alan já tá aqui. O Alan, inclusive, que tava no outro programa nosso do OVP Capital hoje, estreando lá agora, viu? Logo eu tô fora dos programas aí, vou ver só de renda, que acabou minha vida. O Alan Mais Pimentel. uma vez, um prazer inenarrável estar aqui na presença de vocês e ouvir esse bate-papo da hora aqui. E como a mania que eu tenho de não apresentar o convidado direito, o Bruno, hoje eu vou apresentar o Bruno, que é administrador, engenheiro agrônomo com experiência, coisa pouca de experiência, só 18 anos no mercado do agronegócio. Pouca coisa. Coisa nada. Já até a maioridade civil. Chegando à maioridade. É, isso aí. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, Bruno. Bom, eu tenho muito orgulho de contar minha trajetória, que eu sou goiano, né? Primeiramente, comedor de piqui. Sou natural de Goiatuba, aqui no interior do estado, né? Família toda de lá. Então, desde criança eu tenho essa minha vocação pela agricultura, né? A família sempre pecuarista, pequenos pecuaristas ali da região. Sempre, então, gostei muito, né, do meio agrícola. Me formei primeiro em administração. E administração? Em administração de empresas. Assim, aquela cultura antiga de, às vezes, a mãe não querer que o filho se distancie muito. Na região ali não tinha muitas opções. Formei primeiro em administração. Terminando o curso, migrei para agronomia, né? Então, fiz os 2 cursos ali. E a minha vocação era da agronomia. Antes de formar, já ingressei numa grande empresa. Na verdade, na época, essa empresa era uma empresa bem regional ali, trabalhava com sementes e armazenamento de grãos, né? Iniciei minha carreira na parte até administrativa. Eu entendi que aquela era uma maneira já de ingressar naquela empresa, que era uma empresa assim, espelho para a região. E depois, passado um ano e pouquinho, já fui para comercial, e de lá para cá, aproximadamente 17 anos aí na área comercial, né? Sempre lidando com a revenda, distribuição, originação de grão, venda de semente, lidando diretamente com o produtor rural. Legal. Né? Então, assim, eu tenho uma vivência grande no Cerrado, no geral. Então, já morei em Rio Verde, em Goiatuba, comecei minha carreira em Goiatuba. Fui pro Mato Grosso, que pra mim, assim, foi minha maior escola. Foi onde lá no Mato Grosso? Fui pra Canarana. Nossa, agora o Edson tá em casa, meu. Agora o Edson tá em casa. Um abraço, Canarana. Serra Dourada, Garapu 2. Cidade maravilhosa. Agora ficou bom. Nossa do céu, agora lascou. 3 horas de podcast aqui no 3 mínimo. horas, sério. Sai de lá, então. Coisa boa. Tá sido lá. Cara, tem grandes amigos. Tô indo pra lá nesse próximo feriado. Tô indo pra Canarana. Tem grandes amigos lá. Bacana. Foi um grande aprendizado, porque assim, e eu sempre falo para todos, né? Quem é do meio agrícola, um agrônomo ou qualquer profissional do agronegócio aí tem que trabalhar no Mato Grosso. Lá a pegada é diferente, né? A forma do produtor conduzir os negócios é diferente, a dinâmica é muito diferente, né? Então, eu no meu começo de carreira eu não imaginava o Mato Grosso não, né? Eu falei, cara, eu tô em Goiás, domino Goiás, conheço, mas quando eu fui para lá me expandiu muito a minha visão sobre o negócio, né? Aprendi bastante. Então fiquei um tempo lá em Canarana, né? No Mato Grosso, gerenciava lá a região do Vale do Araguaia e Xingu, né? E até lá no Xingu ali. Também tive alguma experiência ali na região da 163, a gente começou também ali alguns trabalhos na BR-163, Sorriso, Sinop para cima ali, né? Primavera do Leste também. Então assim, tem um conhecimento, adquiri um conhecimento também naquela região do Mato Grosso. E também a região do Mapito, né? O Mapito, eu já trabalho no Mapito diretamente e indiretamente desde 2012, 2013, né? Então também gosto muito da região, tenho muitos amigos, conheço bem também essa região do Mapitopabá, né? Que também é uma região de fronteira maravilhosa, né? Com grandes desafios, mas também é uma região muito rica, de muita oportunidade, né? Fui pro Mato Grosso ali em 16, 17,
ainda havia bastante oportunidade, ainda tem, né? Mato Grosso, não falta. Né? Não falta oportunidades. Agora, quando a gente sobe pro Pará, pro Maranhão, Piauí, cara, assim, aí é um mar de oportunidades. Aí né? é pra nadar de braçada. Aí é pra nadar de braçada. Então minha carreira ela foi consolidada nesse meio da distribuição de insumos, né? Já passei por área de suprimentos, né? Área de compras, importação de produtos. A gente vai falar um pouco aqui sobre esse mercado também, né? Acho que até para dar algum embasamento pro ouvinte, produtor rural, para tomar suas decisões. Acho que a gente tem uma capacidade boa aí de analisar isso, de dar algum insight para o produtor. Então trabalhei um bom tempo também na parte de suprimentos. Depois eu assumi a gerência nacional de vendas de uma multinacional importante no mercado. E agora, recentemente, há 6, 7 meses, eu voltei para a área de supply, né? De insumos, trabalhando aí com essa parte de portfólio, precificação e tudo mais. Isso é muito legal aqui, principalmente que você está em casa. Hoje a gente finalmente vai falar principalmente do hedge, né? Esse hedge aqui não só da produção, mas principalmente do custeio, dos insumos. Aí. Então hoje a gente tem muita coisa aí. Se você ainda não sabe disso, se você faz o seu custeio ainda de forma mais manual, escuta que hoje você pode aprender muita coisa aqui no podcast, beleza? É isso aí. Então, primeira coisa que eu queria entender, né, dessa sua trajetória, né? Tudo desde o início, de onde você está hoje e tudo mais. Hoje, qual que você diz, na sua experiência, qual que você vê que é o principal problema aí do produtor nessa compra, nessa comercialização de insumos? O que você acha que poderia ser a grande virada de chave para o produtor médio? Claro que tem gente que já é mais desenvolvido, pessoas que já têm uma compra mais facilitada, às vezes um produtor maior que tem alguns contatos melhores, mas um produtor médio, como que ele pode virar uma chave ali e ter uma compra melhor? Então, quando a gente fala de hedge, a gente já pensa em um cenário financeiro assim, muito extenso, tem vários mecanismos para o produtor trabalhar. Só que assim, também sabemos que é uma ferramenta que requer bastante conhecimento técnico, né, aprofundar em estudos e tudo mais. Isso é uma fatia mínima do produtor rural no Brasil, né? Na verdade, as grandes companhias, no Mato Grosso tem inúmeras, que conseguem fazer isso. Agora o médio, né, produtor rural, o pequeno produtor rural, já não tem esse conhecimento e também talvez nem o tempo de estar absorvendo esses conhecimentos. Então assim, a parte principal e onde que eu vejo que o produtor tem errado nos últimos anos, às vezes um ano acerta, mas erra em 10, é essa compra descasada com a soja, né? Então assim, por vários amigos que eu tenho agricultores aí, a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes assim, tradicionalmente esse mercado nosso, o produtor, qual que é o mecanismo? Ele vai no banco, né? O Banco Brasil foi por muitos anos, né? O Banco Brasil foi por muitos anos um financiador desse mercado de insumos, então o produtor ia lá, fazia o custeio, né? Pegava o dinheiro ali e comprava o insumo, só que a soja não travava. É uma boa compra? Talvez, e aí, então, o preço. Mas ele tá oscilando muito o custo dele. O produtor não planta dinheiro, ele planta soja, né? Então assim, o custo dele é em soja. Então não adianta fazer uma boa compra se eu perco dinheiro na soja. Então, mesmo que o produtor, às vezes, a gente ainda vê muita restrição no mercado do produtor querer fazer o barter, né? É um pouco disso que a gente vai falar. Porque realmente lá atrás o barter ele veio com esse viés de às vezes financiar um produtor que não tinha um recurso no banco, então ele já era denominado um produtor sem crédito e tal. Mas assim, por isso que eu falo muito sobre o Mato Grosso, que o Mato Grosso me ensinou isso. Lá no Mato Grosso todo mundo faz barter. Cliente de 10, de 15, de 20 faz o barter, né? Ou pelo menos ele faz a correlação ali, né? Trava em alguns momentos. Aí esse produtor também já tem o entendimento de fazer um mercado de opções, um put, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, de forma resumida, o produtor ele erra muito nessa decisão de compra, né? Porque assim, eu vejo que o produtor tem 3 chances de ganhar dinheiro: na compra do insumo, na venda do grão e na produção. A produção é o mais complicado dele gerenciar. Lógico, você tem alguns mecanismos técnicos que você consegue, né, produzir melhor e tudo mais, mas é uma fábrica ao céu aberto, né? Então assim, não choveu, não colhe, choveu demais também não colhe. Então assim, isso aí já não está muito na mão do produtor rural. Agora, o cara comprar bem e vender bem,
tá mais no alcance dele. A gente pode dizer que também desses 3 fatores, a produção é o que foge do controle, né? Pelo menos pode ter questões climáticas e tudo mais. Agora, a compra e a venda, quando ele tem mecanismos aí que o mercado financeiro consegue trazer como barter, como hedge, ele consegue pelo menos ter uma segurança maior de dominar aquilo, né? Sim. E hoje o mercado tem muita informação, né? É fácil de você, não vou falar fácil, mas você tem inúmeros embasamentos aí que você consegue tomar uma decisão melhor, né? Então, assim, eu vejo que o produtor erra muito nisso ainda, de querer às vezes comprar o insumo dele e não vender a soja, querer especular, né? Sempre naquela, vai melhorar. O produtor por si só é muito otimista, né? Porque se não fosse otimista também não plantava, né? Não daria cara. Assim, aqui nós estamos falando sobre, um alerta, né, sobre o produtor, porque assim, é longe de estar defamando o produtor, porque o produtor é um ser, é uma profissão que a gente realmente tem que tirar o chapéu. Claro que tá de chapéu, né? Tem que tirar o chapéu porque são poucos que têm essa coragem de enterrar tanto dinheiro no solo, né, sem ter uma garantia. Hipotecando a casa, colocando todos os bens ali em penhor para poder. Você vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem, primeiro que você tem um clima muito favorável, solos muito ricos, mas lá é tudo subsidiado pelo governo, questão de seguro, tudo assegurado, tal. Aqui você não tem nenhum seguro bem utilizado, né? E a gente tem pouca opção para fazer também seguro. Então, assim, o produtor rural no Brasil ele é um herói, né? Mas assim, voltando ao ponto, eu vejo que ele erra muito nessa questão ainda de deixar os negócios descasados, né? Ou vende a soja. Então, o produtor ele precisa sempre estar olhando, ter a relação histórica do custo, né? Quanto que custa meu adubo? Quanto que eu paguei no adubo nos últimos anos? X. Chegando isso aqui, faz o negócio e olha para o próximo, né? Então, eu vejo que se o produtor tiver isso na cabeça, de sempre ter a relação dele, sempre brigar pelaquela relação e fazer um bom custo, ali ele já salvou metade da lavoura dele, né? Hoje, custo de insumo é em torno aí de 30, 35 sacos, depende da tecnologia, né? Você pega mais arrendo, você pega mais custos indiretos, tudo mais, beira 60 sacos, 58 sacos. Então, para o cara que produz 65, a margem de lucro dele é muito pouco. Agora sim, a margem de lucro, ok, ele pode, né, ele pode fazer essa barganha, ele pode especular no mercado, agora com os custos não dá, né? O custo ele tem que travar. O meu arrendo é 15 a 18 sacos, trava o arrendo, né? Garante aquilo ali. É que o arrendo geralmente o produtor entrega em soja, né? É muito caso, mas é o óleo diesel. O óleo diesel hoje é um fator, hoje é um custo muito alto dentro da agricultura. E oscila a qualquer momento, né? De um ano para o outro muda totalmente. Oscila. Então, assim, o produtor rural ele precisa realmente criar esse histórico dele nos custos e sempre olhar para o mercado da soja. Quanto que eu preciso pagar na minha semente? É X saco por hectare, não é X reais. Né? Não planta dinheiro, planta soja. E o que é só para o pessoal de casa entender, o que é o barter que você falou agora? O barter é simplesmente a relação entre o insumo que ele compra e o grão que ele vende, né? Então, o barter é a troca de insumos por grão, simplesmente assim. Então, grãos está na Bolsa de Chicago, né? Então, você tem preços diariamente, tanto presente como futuro, né? Então, ali a gente monta o preço de soja dele relacionado com o CBOT, com câmbio e prêmio, né? Que são, vamos falar assim, a formação do preço está aí, né? E os insumos, e dá o preço em reais ou em dólar, que seja, e os insumos, ele também é vendido dolarizado ou em reais, e você faz a correlação, né? Então você tem a correlação, cara, eu vou usar tantos quilos de fertilizante por hectare, você faz a correlação e ali te dá X saco por hectare. Tá. Eu poderia explicar... É um hedge, como a gente fala, é um hedge natural do negócio. Isso, né? Ele tá hedgeando ali a soja dele, que existe o hedge lá em Chicago, os insumos, ele vai estar hedgeando com a distribuição, com a cooperativa e tudo mais. E aí você tem a segurança, com o barter, a segurança inclusive no custeio antes de fazer o plantio, seria isso? Exatamente, garante o custo. Eu poderia então, só me corrija se eu estiver errado, eu poderia explicar para o pessoal de casa ali que é mais leigo, muito mais leigo aí na parte de barter, de hedge e tudo mais, que seria mais ou menos assim então. Aí você me corrige se eu estiver errado, né? Vamos lá. Eu e Liz agora abrimos a fazenda aqui, a gente comprou um pedaço de terra, a gente vai fazer, já tem a cultura ali da soja, a gente vai plantar a soja esse ano.
Só que a gente tem que ter todo o custeio, fertilizante, a semente, tudo para ter aquela colheita boa, né? Para não comprar em dinheiro, eu sei que o histórico da safra ali fica em torno de, sei lá, 60 sacos hectare. Sim. Eu travo em sacos por hectare o pagamento dos meus fertilizantes. Então, por exemplo, eu acho, pelo meu histórico, pela minha ciência, que eu vou produzir 60 sacos de soja a cada hectare nessa fazenda. Então, eu vou lá e pago 20 sacos por hectare no fertilizante, em todos os produtos que eu preciso para produzir. E aí, daquela forma, se a soja subiu, se a soja desceu, não importa, porque eu vou pagar em sacos de soja, eu não vou pagar mais em dinheiro. Então, eu me protejo. A única questão, eu só vou focar onde? Na produção. Porque se eu sei que eu preciso pagar 20 sacos por hectare, eu só preciso... Só não, parece fácil, né? Mas eu preciso produzir a mais para ter a margem de lucro, além dos outros custos ali, impostos e tudo mais. Seria isso? Exatamente. Matou, é isso aí. Só que os 60 sacos, 58, 60, seria custo total da lavoura, depreciação de máquina, tudo, né? Mas os insumos em torno de 30 sacos, vamos lá, né? 30. Mas assim, se o produtor começar, por exemplo, cara, começo de ano, agora geralmente o produtor já está tomando as posições para plantar a soja do próximo ciclo, planta em setembro, outubro, dependendo da região. Então assim, eu vou sair agora, vou travar a minha soja para me entregar lá no próximo ano, né? Depois que eu colher, eu vou travar 30 sacos. Meu custo eu garanti. Cara, eu tô ali, deu uma relação, soja subiu, melhorou, cara, trava mais um pouco para você garantir ali o custo do seu óleo diesel. Né, o custo do frete, que é o custo do porto. Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Vai travando seus componentes, você tem a segurança, como você falou, subiu, desceu, não importa. Você vai focar na produção. Que você paga na produção, exatamente. Então, cara, eu vou focar agora qual que vai ser meu manejo adequado, o que eu vou trabalhar dentro da minha lavoura para mim não produzir 60, que está ali na risca é a minha curva de ganho, mas vou produzir 70. Os 10 sacos você especula. Né? Porque logicamente também o produtor não pode fechar os 60 sacos, 58 sacos. Isso a gente não indica muito. Porque assim, pode ter algum veranico, o cara perder soja, então você tem um contrato ali e você tem risco de washout, né, daquele contrato. Então, o que seria um washout? O washout é o seguinte, washout, como eu falei, nós travamos, né, os componentes ali de soja, né, Chicago, né, CBOT, travamos ali, basicamente o washout, na verdade, ele está ligado muito ao CBOT, que ela é a diferença de mercado. Né? É o spreadzinho ali. Então, é o spread de mercado. Entendi. Só que dentro do washout você tem a multa do contrato, você tem algumas outras intercorrências aí. Mas é o spread, realmente, é o spread. Se o mercado... você está travado ali, o mercado subiu, o seu nível de washout vai ser menor, que você vai pagar só a multa, né? Agora, pelo contrário, você travou ali e caiu, você vai pagar... você vai pagar a diferença. Entendi. Então tem que ter um espaço de negociação ainda ali. Exatamente. Porque na verdade o que eu falei que é o contrário, né? Se o mercado subir e você não entregar, você tem a diferença de spread. Ô Bruno, pensando no caso de eu planto milho. Mesmo assim eu vou pegar de base a soja para comprar os insumos? Eu tô falando de soja porque... Mas é só costume mesmo. Eu vou pegar de base a produção, o produto que eu Hoje você consegue fazer a correlação em soja, em milho, em algodão, em café, qualquer produto, né, que você tenha essa oportunidade de fazer o travamento na bolsa, né? Quando a gente olha para isso, então o resumo do resumo, para quem é agricultor aí que ainda não entendeu, o barter nada mais é do que você trocar o real pela commodity, pela o grão que estiver produzindo, pela carne, talvez. Igual na época do feudalismo. Você trocava trigo ali por pão. Mais ou menos isso. É basicamente isso, você fazendo um escambo. O auge da tecnologia é voltar ao escambo. É o escambo. Só que isso é interessante porque um dos principais fatores que às vezes não está sendo levado na conta quando você não faz um barter é justamente o fato da inflação. Porque você se protege da inflação. Porque você não está mais lidando com uma moeda fiduciária, que é o real, que quanto que desvalorizou você pega a inflação que a gente teve ano passado, foi de 4,8%. Sim. Quanto que é a margem líquida de 4,8% na lavoura inteira? Ou seja, você deixou de utilizar o papel moeda real enquanto o Banco Central está imprimindo, enquanto está rodando aí tanta coisa que vai jogando a inflação para cima, você está longe disso, você não negocia mais em real. Faz sentido? Então, é por isso que eu dei o exemplo lá do custeio bancário, né? O custeio bancário ajudou muito o agricultor e tudo mais, só que cada dia que passa ele vem se estreitando mais, né?
Só que assim, o produtor ele pega o dinheiro hoje a um câmbio de 5,80, né? E compra os insumos. O que garante que o dólar lá no ano que vem, quando ele for pagar o banco, vai estar 5,80? Vai estar 6 e pouco. E ele não tem esse mecanismo. Então assim, se ele travar a soja, acabou. É volume. Volume. Subiu, desceu o volume. Independente do preço que ele paga pro armazém, por exemplo. Não, independente. Porque assim, no armazém já está redeado o preço de soja, é volume, né? Já é por soja também. Não importa. Exatamente. É 30 sacos por hectare, vou entregar 30 sacos lá no armazém, acabou. Né? Então, assim, o produtor rural, de modo geral, é lógico que às vezes ele vai para uma região que sofre seca, a gente pega lá um Rio Grande do Sul, que tem 3, 4 anos lá, ou é seco ou é muita chuva. É lógico que isso aí, né, causa um dano muito grande no caixa do produtor, logicamente. Só que assim, em regiões como a nossa, que a gente tem climas amenos, um ano às vezes passa um aperto, outro ano, mas nunca uma calamidade, né, como está acontecendo lá, o produtor não quebra por conta de clima. Ele quebra se deixar os negócios amarrados. Ele quebra se ficar apostando no mercado. Por câmbio, só câmbio. Câmbio e custo e tudo mais. Essa aí acho que é o maior mecanismo de quebrar um produtor rural. E eu falo porque eu já vi muitos inúmeros, já vi alguns ganhando dinheiro, sim, mas é muito mais clientes, produtores saindo do mercado por conta de ter deixado um negócio desamarrado. No Mato Grosso, por exemplo, aconteceu demais. Se você pegar a crise de 2008 ali, que foi a bolha imobiliária ali, que tivemos uma oscilação gigante em preço de soja, muita gente saiu do mercado. Depois de 2012 aconteceu a mesma coisa, muita gente saiu do mercado. Então assim, essas apostas aí são altas, pode dar bom, mas na maioria das vezes perde-se dinheiro. Hoje a gente ouvindo então as previsões de recorde na soja, a chance de ter mais um boom e a galera saindo é grande. Então, mesmo a gente produzindo muita soja aqui, você tem um fator muito... Porque assim, a soja hoje, a soja spot, que essa soja do momento, ela não tem tendência nenhuma de alta, porque assim, o mercado, a oferta e demanda no mundial, ela tá não equilibrada, né? Você tem muito mais oferta do que demanda, né, por soja. Então, assim, olhando para Chicago, nada precifica um Chicago melhor, né? O Chicago vai ficar nessa casa de $10 por bushel. Agora sim, a gente tem que acompanhar a briga na China, a briga da China com os Estados Unidos, né? Tem uma queda de braço aí que a gente não sabe para onde que vai. Então, a tendência é que a China compre mais soja do Brasil do que comprou no ano passado e pode ter uma melhora no prêmio, né? Que o prêmio para quem não entende ali, o prêmio é um spread financeiro que se paga pelo porto na soja, né? A valorização do porto na soja, sendo mais superficial aqui. Então, pode ser que a China compre mais soja do Brasil e melhore um pouquinho o prêmio. É a única tendência, mas fora isso, está sobrando soja. Né? Todo mundo colheu bem. A gente que roda muito aí, é difícil ver um produtor em soja que colheu menos que 70 sacos. Nossa, bom. Né? 75, 80. Isso é muito bom, só que pensando no preço oferta de soja... e demanda, né? O preço vai embaixo. Você não tem nenhuma base que nos mostre que soja melhora de preço por agora. E essa seria a hora do produtor segurar um pouco o grão ou já travar o insumo? Aí que tá o ponto, né? O produtor rural, com toda essa movimentação e essa oscilação que a gente tanto fala aqui, ela tem causado um rombo muito grande no mercado, né? O produtor, nos anos áureos aí, que foi 2021, 2022, que é difícil a gente ver um outro ano daquele que só chegou a 180, o produtor ele ganhou dinheiro, mas assim, ele ganhou muito dinheiro, os insumos também acompanharam, subiu muito alto, né? Soja caiu mais daqui a metade do ano para o outro, os insumos não caiu. Então o produtor vinha com um custo alto, algumas regiões com problemas climáticos. O produtor ele comprou maquinária agrícola, triplicou de preço. O produtor comprou, financiou aquilo ali com soja de 180, pagando com soja de 100 e alguma coisa agora. Né? Comprou terra, né? Adquiriu áreas, aumentou sua área com preço de 180 e agora preço de 110. Então assim, o endividamento no mercado do agronegócio hoje está gigante, né? Então assim, o produtor não consegue segurar a soja. Ele tem muito vencimento agora por 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5. Então assim, e outra coisa,
de novo, o lucro do produtor se estreitou demais. Não do produtor, da cadeia inteira se estreitou, mas do produtor se estreitou muito. Então a gente estava falando que o lucro do produtor 10 sacos, 15 sacos. Então, assim, não tem muita ginástica. Ele vai ter que... essa diferença aí, os 80% do que ele tem de receita, ele vai ter que pagar o banco, vai ter que pagar alguém. Os 20% não influencia tanto o mercado. Mas, logicamente, se o produtor conseguir, né, a gente não pode generalizar. Tem produtores, sim, que estão mais capitalizados. Esses daí, se segurar uma soja até maio, até junho, pode ser que ele ganhe dinheiro. Mas, assim, a gente vê essa variação do câmbio. O que vai acontecer com o câmbio? O câmbio estava 6, chegou a 5,60, já voltou para 5,70. Se o câmbio for para 5,50, a soja, principalmente o milho, é muito sensível à variação cambial. Cara, então, e toda essa mudança que está acontecendo aí com taxações, por exemplo, agora a gente está gravando isso, hoje é dia 26. Sim. Não sei, isso deve ao ar ao sábado, então ainda não chegou o dia 2 de abril. Donald Trump, né, anunciou, isso ainda não está pronto, mas ele fez um anúncio que dia 2 de abril ele vai fazer as tarifas recíprocas, que é o seguinte: cada país que taxa a importação de produtos norte-americanos, os Estados Unidos também vai taxar esses mesmos produtos de maneira recíproca. E aí que a gente se ferra. Por quê? Porque o Brasil taxa mais de 100% vários produtos. Se os Estados Unidos for taxar de igual momento, significa que a soja comprada pelos Estados Unidos vai ser taxada em 100%. Isso deixa o nosso mercado muito caro e faz com que tenha menos procura da soja brasileira. Isso vai acontecer? Não sei. Foi anunciado e tudo que está sendo anunciado pelo Donald Trump, ele é doido e está fazendo. Então... fica aí, dia 2 de abril pode ser que isso venha, e se realmente os olhos do Donald Trump, que está taxando o Canadá, México, China, nessa mudança geopolítica, ele está olhando para o território dele também, né? Se ele olhar para o Brasil e ver essa taxação que a gente tem e taxar reciprocamente na mesma equidade, pode ser um grande problema, e aí movimenta toda a nossa balança comercial. Pensando em cereais, hoje o grande comprador do Brasil é a China, né? Então, assim, basicamente 80% da nossa produção vai para a China. Pensando num cenário desse, na commodity agrícola, é até favorável. Porque a China vem buscar mais soja aqui, para de comprar dos Estados Unidos, para de comprar da Argentina. A Argentina, boa parte da Argentina ali é crush, fica dentro da Argentina mesmo. O Brasil e os Estados Unidos é que manda nesse mercado de commodity, né? Tanto de soja, milho, um pouco, mas a soja é Brasil e Estados Unidos. Então, para nós, pensando nesse cenário, talvez seja um pouco mais favorável. Isso que eu falei sobre o prêmio, né? Aí a gente começa a ter prêmios melhores aqui dentro do país. Se as portas fecharem nos Estados Unidos e a China tem 1,4, 1,5 bilhão de pessoas, vai abrir as portas brasileiras aí, então aumenta, né? Faz sentido. Com certeza. Pelo que você me passou aqui agora, eu vejo que muito do que o produtor tem que ter para poder redear nisso, né, em tirar a moeda e colocar diretamente na mercadoria, nos grãos, ele precisa ter um controle financeiro legal, né? Ele tem que ter ali o que ele produziu no ano passado, no ano anterior, uma média. Sim. Como é que isso é hoje no mercado? É disseminado isso ou ainda tem aquele cara que não faz, que não olha para nada? Como é que é isso aí? Não, a maioria não faz, infelizmente. É isso que a gente está falando sobre o profissionalismo dentro do negócio, né? O produtor, cada dia que passa, tem se tornado mais empresário, né? A sucessão familiar tem ajudado muito isso também, né? As pessoas que vêm agregando negócios, os filhos, né? Mas o produtor tradicional que a gente conhece, ele não faz essa conta. A não ser um grande produtor, tal. A gente falou sobre o mercado, de novo falando sobre o Mato Grosso, né? Eu gostei muito de trabalhar no Mato Grosso, aprendi muito porque vários produtores lá tinham essa conta histórica. Eu estava com um produtor que tinha histórico de 20 anos. Às vezes até anotado no caderno, mas tinha. Tá? Numa planilhinha ali, no negócio, vai. Agora, a grande maioria dos produtores, principalmente produtor que veio do meio da pecuária, aí já é um produtor um pouco mais difícil de ter esse controle, tá? Deveria, mas infelizmente o mercado ainda não é profissional o bastante para ter esse controle. E quando a gente fala de insumo, a gente fala da pecuária também, né? Sim. A pecuária também demanda, né, de uma forma bem menor os insumos, né? Hoje no Brasil ainda a gente tem uma pecuária arcaica ainda, né? Assim, o número de uma pecuária extensiva, essa é a palavra correta mesmo.
Então, assim, a gente ainda tem um número de animal por área, né? UA, né? Que é a unidade por animal muito baixa, né? Então... Caberia muito mais. Caberia muito mais, mas assim, logicamente investindo e tudo mais, né? Verticalizar, né? Hoje, assim, tem melhorado bem, né? Principalmente com a integração lavoura-pecuária, né? Tem se intensificado bem, mas ainda quando você vai para o Pará, você vai para algumas regiões aí, você tem áreas muito grandes com pouca cabeça. Isso é engraçado, né? Porque a gente esquece de uma coisa que eu sempre lembro nesse podcast, tanto que o Brasil é grande, cara. Não faz sentido, cara. Ó, eu volto na mesma fala que eu falo em todo podcast para lembrar. A Alemanha tem 358 mil metros quadrados. O Mato Grosso tem 903. Dentro do Mato Grosso cabem 2 Alemanhas e 7. 2,7 Alemanhas. Ou seja, você pega... Você acha que o Brasil é pequeno? Vai de Primavera do Leste até Campo Verde. Sim. Não, Primavera do Leste até Barra do Garças ali, ó. É 270 quilômetros, que você não vê nada. Você vê General Carneiro, você vê ali Paredão. Serra e não é nada. É 2 horas e meia, 3 horas que você só dirige, você não vê nada. Só terra, só... Tem aldeias ali perto, também tem plantações. Então, aquilo ali daria 3 países da Europa se repassar. Então, o Brasil é muito grande. E isso faz com que a gente consiga também ter essa pecuária extensiva. Sim. Só que, se a gente conseguisse otimizar, colocar mais tecnologia na pecuária, teria uma produção ainda maior de carne, né? Com certeza. O nosso país é muito, muito extenso, e isso mostra o tanto de oportunidade que ainda tem pela frente, né? Do Brasil se consolidar mais como um grande exportador e até mesmo daqui a alguns anos um grande industrializador, né? Que eu acho que seria o ponto-chave para essa soja nossa começar a ficar mais aqui e a gente parar de vender soja barata aí para a China, para o mundo. Mas assim... um ponto, né? Esse é um ponto interessante. Como que a gente consegue ainda ser um país... não faz sentido a gente ser um país de commodity ainda, porque claro que tem muitas questões fiscais, tem muitas questões que industrializar aqui no Brasil não é fácil. Sim. A gente tem um desapoio do governo em montar indústrias dentro da agroindústrias aqui, né? Porque se você pega o preço de uma commodity, é claro que a facilitação da venda é muito boa, né? Mas o preço que uma commodity sai do Brasil e volta industrializada, nossa, a gente poderia estar com muito mais dinheiro aqui no Brasil, muito mais emprego. Você pega uma cidade pequena aí, nem pequena, média, joga uma agroindústria nela, você transforma toda a região, você traz dinheiro, você traz emprego, você traz movimentos, você traz tudo. Só que a gente não tem isso, cara. A gente vende o grão e depois compra o grão transformado em alguma coisa. Não faz sentido. Um exemplo disso, assim... Não um exemplo disso, a gente deveria espelhar um pouco mais na Argentina. A Argentina faz um papel muito bem feito. Organizado, né? Organizado não de ter a produção dela toda lá, mas industrializar e já vender o farelo pronto, o farelo integral, né? Então, ela tem esse ganho na cadeia. Acho que o Brasil precisa mirar nisso. Como você falou, a gente tem a mão de obra cara, a energia nossa é cara. Então, assim, a gente ainda tem alguns passos de infraestrutura e tudo mais para melhorar, mas com certeza é o caminho para a agricultura ser mais sustentável aqui ainda dentro do país. Engraçado, quando a gente diz mão de obra cara, não significa que quem trabalha na fazenda ganha muito dinheiro, muito pelo contrário. A questão qualificada, talvez, é a palavra. E também quando o Brasil ele tem um sistema tributário, né? Tributário ali em cima da relação trabalhador e empregante, que o empregador paga um salário alto e o trabalhador recebe um salário muito baixo. E aqui abre um parênteses para uma coisa que está acontecendo no Brasil agora, que mesmo que você não seja trabalhador, você vai ser impactado diretamente por isso, que é o seguinte: nosso governo Lula aí, grandíssimo Lula aí, ó, fez uma coisa maravilhosa. O que foi? Foi lá e soltou. O FGTS agora pode servir como base para financiamento direto na CLT, como consignado que um servidor público pode fazer. Sim. Diferença: servidor público tem estabilidade, não pode ser mandado embora. CLT não. CLT pode ser mandado embora amanhã com uma dívida para pegar o dinheiro que era dele. Vamos só entender isso aqui rapidão? Pessoal de casa, vamos lá. Ó, quem é do OVP Agro que não acompanhou todo esse barulho que a gente está fazendo nos outros canais. O FGTS é 8% do salário que ele é retirado pelo governo, ou seja, o governo vai lá, retira e fala: eu vou cuidar desse dinheiro para você, porque, trabalhador, o empregador tá pagando para você, mas eu vou segurar aqui porque quando você for demitido eu te entrego. Você não sabe cuidar dele sozinho. Você não cuida dele sozinho. Eu vou cuidar para você. Então aquele dinheiro é de quem? É do trabalhador, mas o governo tá segurando aqui.
O que o governo falou agora? Faz o seguinte, se você quiser pegar um empréstimo desse dinheiro que é seu, que está aqui comigo, pega direto no banco. Você só vai pagar 3% ao mês, que é pior que um agiota. Um agiota é um agiota que não quebra sua perna, é só isso. E aí ele está com o dinheiro guardado aqui, e aí aquele trabalhador pode se endividar até 35% do salário bruto. Então imagina um cara que ganha R$3.000 bruto, só que aí ele vou jogar R$2.000 bruto, e aí líquido cai lá 1.500 na conta, que já não é nada. 1.500 se sobreviver com a inflação desse jeito é difícil. Imagina que ele pode colocar em cheque ali para pegar 20 mil, 15 mil reais, ele coloca 700 reais o salário dele, que é 35 do bruto. Ou seja, um cara que recebia 1.600 passa a receber 800 para pagar uma dívida de 3% ao mês para poder pegar 20 mil, 15 mil de um dinheiro que era dele. Então, isso é muito sério, não né? faz sentido nenhum. Sério. E aí o cara que é empregador, onde que atinge você que é empregador? Você tem lá um funcionário que está recebendo, que você paga com os tributos, você paga uns 4, era para ele ganhar 2, ele ganha 1.600. Esse 1.600 ele vai, por decisão dele, começar a receber 800. O que acontece? Ele não vai conseguir sobreviver com 800, que é absurdo, até 1.600 já é ruim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ter que pedir aumento salarial, porque não tem como. Então vai chegar um momento que o empregador vai ter que aumentar salário porque o empregado se endividou com todas as propostas e como está sendo vendido. Está sendo vendido com a mil maravilhas. Só que o FGTS já é dele. Então isso vai estourar daqui uns meses. Primeira coisa que vai acontecer, hoje é o 4º dia disso. Teve 50 bilhões de reais na economia. O que isso gera? Inflação e aumento do PIB. Então para a campanha eleitoreira eu aumentei o PIB em tanto, mas não significa nada, porque gerou inflação em tanto. Então, cara, vai vir meses tenebrosos aí em relação à economia brasileira. Então, aí depois vai falar que ladrão de ovo, vai falar qualquer bosta aí, mas cara, é resultado de uma política que foi definida agora, sabe? Não faz sentido. Então, você aí, fique esperto. Se você tiver um familiar, alguém que está pensando em pegar empréstimo CLT, alerta ele, mostra que 3% ao mês não faz sentido. É uma dívida que dobra em 3 anos. Então, corre disso. Alerte as pessoas ao redor, porque o que está sendo disseminado pela grande mídia é que é um puta negócio, mas não é. Então, fique esperto com isso. Bom tema. Eu quero dar um adendo aqui no programa rapidão, porque hoje é um dia especial para o OVP. Quando a gente criou o OVP Agro, a gente queria comunicar principalmente com o público agro e trazer pessoas como você, pessoas que viessem aqui e conversassem com o nosso público. Por quê? A Lísia tem terra, a gente tem um pouco de experiência, o Alan principalmente tem os clientes que estão do agro, mas a gente precisa de pessoas que atuam em diversas áreas do agronegócio para trazer o conhecimento, para mostrar o que sabe e fazer com que o pessoal entenda o agro. E também, um dos principais fatores que eu disse desde o início do programa é muito fácil bater no agronegócio. É muito fácil. Por quê? Porque o agronegócio paga 30% do PIB e não tem força de voz para reclamar. O maior podcast que a gente tem, o MFcast aí, parabéns pelo trabalho de vocês, é 100 mil pessoas. Pô, o que é 100 mil pessoas? Você pega qualquer canal no YouTube, tem muito mais que isso, falando qualquer bosta, qualquer groselha. Então, o que a gente quer? Principalmente, desde o início, foi dar voz para quem era do agro e trazer. E com isso, a gente conseguiu acessar grandes pessoas do agro, pessoas que conseguiram ali trazer ideias muito legais, e a gente identificou um grande problema do agro, que é a compra de terra. Comprar fazendas. Por quê? Um cara que quer comprar fazenda, ele pega o carro, ele dirige até a caminhonete, vai até o Pará, chega lá, procura um corretor, aí ele vai procurar, vai olhar uma fazenda, aí ele não sabe se o solo da fazenda é bom ou não, tem que dar uma olhada, não sabe se a documentação é boa, não sabe qual que é o histórico da safra, não tem um estudo de solo, não entende aquilo. E aí foi o momento que a gente montou um projeto aqui que é o VP Fazendas, junto com alguns sócios que a gente também tem aqui, e agora o Lucas aqui, nosso grande editor Lucas, vai colocar aqui um corte aqui e vai colocar o primeiro... Onde vai estar o corte? O corte aqui, ó. O Lucas vai colocar aqui na tela, vai pausar o vídeo e vai colocar o teaser aí do primeiro vídeo da primeira fazenda que a gente gravou. Ou seja, nós montamos uma imobiliária. Nós somos agora a UVP Fazendas. A gente vai ajudar as pessoas a comprar e vender fazendas. Claro, recebendo dinheiro, porque tem que receber dinheiro. Então a gente vai fazer essa parte de consultoria, mas... dentro da UVP Fazendas, só vai entrar fazendas que tiver o estudo de solo feito, que tiver o histórico da safra já organizado, que tiver o desembaraço jurídico, que tiver desde o primeiro proprietário até o último proprietário da terra no cartório e que tiver
também aí um documentário filmado toda a história da terra. Por quê? Porque aí o cara vai assistir o documentário, ver o estudo de solo, ver o histórico de safra, ver o desembaraço jurídico, saber que tem um acompanhamento até você assinar no cartório e só depois ele vai ter a segurança de comprar a terra. Então, agora com vocês um novo projeto que a gente tem aí, que é o VP Fazendas. Agora são exatamente 6 horas e 55 minutos da manhã. Nesse mesmo processamento de soja, aqui em Mato Grosso, teve alta de 26% em relação a janeiro. Eu acho que algo importante a ser lembrado para qualquer investidor e comprador dos nossos ativos é a transparência documental, escassez e qualidade de produção. A capacidade que você tem na região de produção de 2 a 3 safras, e sendo uma delas algodão. E essas áreas estão escassas na região, fazendo de tamanho bom assim, você acha muita área esparramada. A aplicação tá rodando tudo certo? Eu não conhecia esse tipo de terra assim, por causa que da onde a gente vem é as terras diferentes. Nosso projeto é transformar tudo em lavoura. A anta anda muito aqui, agora a onça eu não quero ver ela não, tá andando por aí. Então é isso, pessoal. Legal. Vocês assistiram, a gente assistiu junto aqui no celular, né? Porque não tinha uma TV pra colocar, mas é isso. Então, logo mais teremos mais fazendas. Isso aqui é só o teaser, tem um documentário completo. O site vai ao ar logo. Só dá um gostinho aí pra vocês do que vai ser o VP Fazendas. Então, se você tiver interesse em uma fazenda, você vai conseguir comprar com a gente. Se você tem uma fazenda, tá precisando vender, tá na mão de corretor aí que não consegue vender, joga na mão do VP Fazendas que a gente consegue vender sua fazenda. Então é isso. Show. Logo mais, muita coisa aí pra vocês. E voltando agora aqui, tem uma coisa interessante que eu queria perguntar. Para um público mais leigo também, talvez para um produtor aí que vai entender que está faltando alguma coisa. Quais são os principais insumos? Eu quero hoje fazer a primeira vez que eu vou fazer uma plantação de soja, que seja. Por onde eu preciso começar a olhar? O que eu preciso identificar como prioridade ali na compra, no meu custeio? Então, assim, hoje os insumos agrícolas, basicamente, estão divididos entre fertilizantes, né? Fertilizante ou de solo ou fertilizante foliar, né? Agroquímicos, né? Defensivos agrícolas, né? Aí dentro dos defensivos tem alguns desdobramentos, como inseticida, fungicida e tal. E semente, né?
calcário também, logicamente, que é muito importante, vai depender do estágio que está a sua terra aí. O calcário é indicado nas aberturas, sem dúvida, mas a cada 2 anos, aí, pelo menos, aí, você tem que repor calcário. Mas, assim, pensando nos insumos agrícolas, eu falo que um dos insumos que o produtor precisa ficar mais atento com a tomada de decisão são os fertilizantes. Né? Hoje os fertilizantes aí, se a gente pegar dentro do manejo dele, ele é quase que a metade do custo. Caramba. Então o fertilizante ele tem um peso muito grande. Né? Então, e é um mercado que o Brasil importa mais de 70%, 75% mais ou menos dos NPKs, né, que a gente chama, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Né? Sendo que o potássio é 90% e quase 100% é importado. Né? Então o potássio ele tem uma grande parcela que vem da Rússia. Acabamos de ter uma guerra gigantesca lá, então a dificuldade de trazer produto para o Brasil foi grande. O Canadá é uma outra saída de potássio muito forte, né? E fósforo já um pouco mais pulverizado, né? Sendo que China tem uma participação muito grande na produção de fósforo, Rússia também produz, mas o Marrocos ali, Egito, são regiões que são bem importantes aí na produção de fósforo. E aí tem, por outro lado, o nitrogênio, que na soja ele tem a sua importância, mas no milho ele é muito mais importante, que é a famosa ureia, né, sulfato. Esse daí também tem uma pulverização muito grande no mercado. A ureia, por exemplo, é um derivado do gás e petróleo, né? Então, os países aí que produzem petróleo e gás são os principais produtores de ureia, né? E também tem o sulfato, onde a maioria do sulfato ele vem da China. E também tem a semente, né? Porque não adianta também se a gente parar para pensar, um solo bem fertilizado, bem preparado e tudo mais, mas uma semente de baixa qualidade. E aí a gente tem, por exemplo, a Embrapa, né? Porque querendo ou não, das poucas coisas que é uma autarquia, que é uma coisa pública que presta nesse país, é a Embrapa. A Embrapa faz um serviço excelente, cara. Sim. A Embrapa faz um serviço muito bom. Hoje a Embrapa ela tem importância grande no arroz, no feijão, principalmente aqui em Goiânia. A Embrapa aqui, feijão e arroz é muito, muito importante, muito relevante para o nosso negócio. Mas a semente, sem dúvida, a semente realmente é um insumo muito importante, né, para a agricultura, né, tanto de soja como de milho e dos outros aí, porque a semente de boa qualidade, ela vai garantir uma lavoura ali boa, né, uma lavoura bem estabilizada, né? Então logicamente você tem que ter uma indicação muito bem feita da semente, saber o momento certo de plantar, área e cultivar ideal para o plantio. Então a semente também ela tem uma relevância muito, muito grande, né? Como os agroquímicos, os defensivos agrícolas, né? Também tem a sua importância, tem a sua relevância. Você não consegue hoje, num país tropical como o Brasil, com várias doenças, pragas, você não consegue fazer uma lavoura sem ter, né, produtos de defensivos agrícolas de larga escala, né? Você não consegue manejar uma lavoura sem o defensivo agrícola. Um outro insumo que está entrando muito forte, muito importante, e ele vai durante um prazo médio aí, ele vai ganhar uma relevância maior ainda, que são os biológicos, né? Hoje, dentro do manejo da agricultura, o biológico ele é muito importante, né? Então ele não substitui o agroquímico, mas ele faz ali uma casadinha, né, com o agroquímico ali, que ele potencializa o agroquímico, que ele dá uma potencializada maior em cerca de pragas, de proteção de doenças. Então o biológico hoje ele é muito importante dentro da cultura. Ele ainda não tem uma relevância monetária, mas é um produto que cresce a cada dia. O produtor vem se acostumando a trabalhar com os biológicos. A gente recebeu recentemente o Euripides Júnior falando... Eu ia falar dele do Surround. Surround. Ele explicando sobre o Surround, sobre como ele funciona. Achei interessantíssimo, não conhecia essa parte dos biológicos na agricultura. Foi engraçado que eu mandei, quem assistiu o podcast foi um amigo meu de infância, né, o Samuel Goldoni, lá de Canarana. Também até conheço o pessoal Goldoni, né? Os Goldoni eu conheço Goldoni, lá. Tem a família, né? Tem o Neurildo, que é o pai dele, tem o eu não vou lembrar o nome, porque são irmãos e tudo fazendo lá.
E aí ele ficou assim, não pode ser. Ele conversando comigo, né, por mensagem. Não pode ser. Como assim? O negócio é protetor, a planta precisa de sol e não sei o quê. Então, a gente entrou numa discussão engraçada, né? Eu falei, cara, doido, né? Como que um protetor, esse Sunround, né? Que é um protetor solar pra planta, né? E é um protetor que ele é físico, ele não é nem químico, ele é um protetor físico. É uma barreira biológica. Cara, e é interessante. Alguns estudos aí apontam que realmente pode melhorar a produtividade, porque em um local que é muito quente, a planta ela deixa de ir para o seu maior estado possível, porque o calor é tão grande que pode atrapalhar em certos períodos do dia. Perfeito. Então eu achei muito interessante. Eu, inclusive, tenho que voltar o Eurípides aqui depois para trazer mais dados sobre o Sunround. Perfeito. Esse mercado de biológico, ele cresce 30%, 35% ao ano aqui no Brasil. Esse último ano ele cresceu mesmo por alguns fatores climáticos aí, mas ele cresce muito. E assim, alguns estudos falam que nos próximos 10 anos aí deve ter essa substituição, ou pelo menos a relevância maior do biológico do que do agroquímico. Será que isso... Pode terminar. Não, isso muito pensando na preservação da natureza, né, na prática correta, ESG, né, é muito importante hoje dentro das companhias. Então, e também realmente é um produto não só para essa bandeira da sustentabilidade, mas é um produto que entrega resultado. Então os biológicos vêm sim crescendo muito, vêm tendo uma relevância muito grande. O produtor lá atrás tinha um certo receio, porque são produtos, vamos falar, são seres vivos, né? São bactérias, micro-organismos vivos. Então o produtor tinha aquilo, cara, mas no sol quente e tal, mas assim, a tecnologia é muito avançada e realmente o produto funciona. Mas você citou ali sobre a Rússia ser um dos maiores importadores exportadores, perdão, de potássio, entre outros fertilizantes, insumos. E a gente teve um problema que agravou muito no preço, que foi essa guerra Rússia e Ucrânia, bloqueio deles no sistema SWIFT e tudo mais. Será que esses biológicos talvez tenham crescido, aumentado a velocidade deles, né? Por conta disso? Você acha que esse é um desafio novo no mercado também, compreender? Não tem tanta correlação com o NPK. Ele tem uma relação mais forte na parte de proteção de plantas, né? De proteção de plantas, de nutrição de plantas. Então, sim, ele não tem tanta essa correlação. A relação maior, sim, por exemplo, alguns produtos agroquímicos faltaram no mercado. Né? E o produtor tem um produto aí que ele é a gente chama de protetor, que ele usa, não é o protetor que você citou agora no áudio, mas é um protetor fúngico, né, que ele é usado com outro fungicida para melhorar a eficiência do fungicida. Então, assim, ele é muito usado no país. Esse produto faltou, né, e tem várias ferramentas biológicas que têm a mesma funcionalidade. Não é um produto químico, mas ele tem a mesma funcionalidade. O produtor não usava. Então, com a falta desse produto, o produtor acostumou a usar os biológicos, e hoje ele está fazendo esse shift aí, tá deixando de usar um, usar outro. Então, talvez por a China teve uma dificuldade grande, algumas fábricas fechando e tudo mais, teve uma dificuldade grande de exportação de alguns produtos, alguns agroquímicos, né? Então, assim, o químico ele vem crescendo em cima desse mercado os biológicos em cima do mercado agroquímico. Mas, de novo, né, reforçando, acho que o produtor realmente aprendeu a usar e está vendo a eficiência do produto a campo. Perfeito. Cara, tudo isso só mostra o quanto que a importância da gente manter boas relações geopolíticas no todo. Uma guerra na Ucrânia joga o fertilizante lá em cima. Com todo, você pega aí, se a China invade Taiwan agora, a gente tem bloqueios navais que acabam com toda a produtividade, né? Sim. Então sempre opte por boas relações aí, viu, Janja? O Janja mandando Elon Musk lá, então cuidado, mantenha boas relações. De papel bom aí, um conselho aí, que ninguém que importa tá ouvindo aqui, que é do governo, porque ninguém do governo assiste isso aqui, porque eles não assistem nada, mas seria manter boas relações, viu, Ministério dos Exteriores. Esse programa aqui hoje, já mais de 1 hora de programa, que foi um dos programas mais técnicos que a gente teve. Esse eu fiquei feliz de ter, porque você que é produtor, você percebeu muitas coisas sobre hedge. A gente queria tanto tempo a gente queria trazer alguém de hedge aqui, sobre barter, sobre insumos, sobre os melhores e os piores tipos de insumos, o mercado internacional, tudo que está vindo aí sobre biológicos. Então, esse programa, se o cara assistir do início ao fim, prestando total atenção, com certeza vai sair muito maior do que você entrou aqui nesse programa. Então, de verdade, muito obrigado aí, Bruno, pelo convite. Sei que às vezes na correria é difícil tirar 1 hora e meia, 1 hora do dia, vir aqui gravar. Então,
Obrigado por ter fornecido todo esse tipo de informação aí, todo esse aprendizado aí para todo mundo que tá aqui. E também quem não é do agro aí, olha quanto vocês estão aprendendo aqui na UVP Agro, em todo esse braço que compõe toda a nossa cadeia produtiva aqui do Brasil. Então, e onde que o pessoal acha você nas redes sociais para tirar algum tipo de dúvida, para comprar algum tipo de insumo, para fazer algum tipo de parceria? Olha, podem me encontrar pelo LinkedIn, né? Bruno Prado. Vai estar lá Bruno Prado, bem simplesão, LinkedIn. Então, atenda a todos lá. Não só para comprar, mas trocar experiências. Acho que assim, falamos bastante aqui, mas daria para falar mais umas 3 horas aqui, né? Tem muito papo. Eu tenho um monte de perguntas ainda para fazer. Eu sei disso, ficou muita coisa guardada aqui, mas acho que, assim, podem me procurar, né? Vão lá, LinkedIn, Bruno Prado, me procurem, tem meu contato lá, podemos trocar ideia, trocar informação pelo WhatsApp, né? E, logicamente Instagram, né? E tudo mais, mas LinkedIn acho que é uma ferramenta boa de trabalho aí, que vocês podem me encontrar por lá, e fico disponível aí para tirar alguma dúvida, trocar ideia, informação. Acho que dentro desse cerradão nosso aqui brasileiro aqui, eu tenho bastante informação, bastante contatos aí, e muito obrigado, né, pelo convite. Fico honrado aqui de trocar ideia com vocês, trocar informação. Espero ter ajudado, se tiver ajudado 2 produtor rural ou qualquer pessoa que queira entrar no agro, esteja no agro, já foi de grande valia, né? Show demais. Maravilha. Então é isso, se quiser saber um pouco de Red também, Bruno Prado, tá aí o LinkedIn, Lucas vai colocar aí pra gente, né, no LinkedIn lá, ó, o link bonitão, maravilha. Então, ó, tem acima de 500 mil de patrimônio, quer que seu patrimônio seja cuidado por um consultor de investimentos que vai conseguir dar um resultado bom aí para você, pode ser o Alan, pode ser os consultores que a gente tem aqui. Então, a UVP Consultoria aí embaixo, e eu e Liz aqui dando tchau para vocês hoje. Dar um tchau também, quer dar um tchau pessoal? Primeiro tchau. Ah, não, primeiro não. Primeiro, né? Eu que fiquei fora. Você que tá no posso viajar, viajei Você fica viajando demais aí, cara. E é isso. E a UVP Fazendas ficou em dúvida alguma coisa? Calma, mãozinha, espera. Logo vai vir certinho, página, tudo certo. É só um teaser para vocês sentirem o que vai vir aqui. Então, obrigado aí para vocês que ficaram junto com a gente, e até mais aí. Como sempre, um prazer inenarrável, meus amores. Beijo pra vocês. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. Bom demais. Você voltaria mais uma vez?